Se você usa médias móveis em suas operações e quer ser mais lucrativo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Fala pessoal, tudo bem? Paco aqui para falar de trade e no vídeo de hoje trazendo conteúdo que eu tenho certeza que vai elevar e muito o índice de acerto nas suas operações. Eu sei que a maioria dos traders utilizam médias móveis para realizar suas operações, tá? As médias móveis mais usuais são as médias de 9 períodos, de 21 períodos, as médias de 72 períodos e também as médias móveis de 200 períodos. E a principal dúvida dos traders é: Paco, eu vendo na média de 9, eu espero chegar na média de 21, eu espero chegar na média de 22, eu vendo na média de 200, e a principal dúvida dos traders é: Paco, qual é o melhor momento de eu me posicionar? É vendendo na média de 9? É comprar na média de 21? É vender na média de 72? Vender na média de 200? Comprar na média de 72? Comprar na média de 200? Qual é o melhor momento de eu me posicionar? E essa é uma dúvida que eu recebo corriqueiramente na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, @opacomur. Vou deixar o link aqui na descrição para você me seguir lá também. Bem, antes de eu falar qual é o melhor ponto para você entrar, qual a média melhor para se posicionar, deixa eu só explicar um pouquinho. A média móvel é utilizada por muitos traders como um indicador de tendência. Então, se as médias estão apontadas para cima, quer dizer que o preço tende a subir. Se as médias estão apontadas para baixo, quer dizer que o preço tende a cair. É dessa maneira que a grande maioria dos traders utilizam as médias móveis. Existe também uma outra média muito utilizada pelos traders, que se chama VWAP, que é uma média ponderada por volume negociado de cada ativo. Então, muita gente utiliza a VWAP no período, no diário. Então, você vai ver qual é o volume, a média de volume negociado daquele ativo no dia. Ali tende a ser um ponto de suporte e resistência também. Mas seja lá qual for a média que você utilize, se você aplicar isso que eu vou ensinar nesse vídeo, eu tenho certeza que vai elevar e muito o índice de acerto das suas operações. E preste atenção que a última dica que eu vou dar é muito importante. Então fica até o final. Bora pro gráfico. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na tela para vocês validarem se chama o indicador volume-quantidade. Pode ser o volume financeiro também, tá? Clica com o botão direito no gráfico, inserir indicador e você vai procurar aqui, volume, e ele vai estar aqui, quantidade. Como eu disse, pode ser o volume financeiro também. Inseriu esse volume, o que o volume vai me dizer? O volume negociado por cada candle. Se é um volume muito forte ou um volume muito fraco. Beleza, pá. Então, se eu já tenho um volume muito forte contrário à operação que eu quero fazer, eu tenho que ficar ressabiado. Então, um exemplo, o preço está caindo e eu começo a analisar que quando ele faz esse pullback chegando numas médias, aqui é só um exemplo, pode colocar a média que for no seu gráfico e testar, tá, pessoal? Chegando na região da média e eu vejo que o fluxo, o volume aqui, tá começando a subir, a ficar crescente. Então eu tenho nesta região um volume crescendo. Opa, é um sinal de alerta. Agora eu tenho uma outra confirmação que eu utilizo, que é um outro indicador, botando com o botão direito, inserir indicador, você vai digitar aqui, T de tatu, R de rato, e é só procurar aqui embaixo volume de agressão saldo e mandar inserir na sua tela. O que vai acontecer? Ele vai me dar esse indicador aqui de baixo, que se chama volume quantidade, tá? O que ele vai me dar? A quantidade, o saldo, tá? O saldo não é volume quantidade, é TR, saldo de agressão. Ele me mostra o saldo negociado em cada candle. Então, eu consigo analisar se nessa subida aqui, por exemplo, teve muito fluxo e qual é a direção. Foi com muito fluxo comprador ou foi com muito fluxo vendedor? Então, eu consigo perceber que essa queda aqui veio com bastante fluxo forte na venda. E agora que esse pullback dentro das regiões das médias começou a aumentar aqui um saldo comprador. E o fluxo também começou a dar uma aumentadinha. Então, não é típico de pullback. O pullback mais bonitinho é aquele pullback que ele vem com um fluxo cada vez mais diminuindo, tá? Eu vou mostrar no exemplos aqui para você. Então vamos primeiro
analisar esse momento aqui, ó, que ele vem aqui embaixo e faz esse pullback nas regiões de média. O que aconteceu com o fluxo nesse momento? Repara, por enquanto eu tenho um volume, quantidade aumentando, porém, como é que estava o fluxo? Olha o fluxo, pessoal. Cadê o fluxo comprador forte como foi aqui, por exemplo? Cadê o fluxo comprador forte como foi aqui, por exemplo? Eu não tenho. Eu tenho só um volume aumentando, porém, eu não tenho uma quantidade. Então, quer dizer que teve muito volume, mas teve briga, foi uma subida brigada entre compradores e vendedores, que faz eu ter um volume forte, porém, sem um saldo contrário à operação que eu quero fazer, habilitando uma possível venda nessa região de média. Quando o preço cai aqui de novo e faz mais um pullback na minha região de média, olha esse tipo de pullback aqui, pessoal. É um tipo de pullback que eu gosto muito. Quando ele chega na minha região de média, totalmente sem fluxo, não tem muito fluxo comprador e o saldo, o volume está muito baixo, permitindo sim eu vender nessa região. Tá? Tudo bem, aqui era final do dia. Agora, começou o dia, onde tem mais volume negociado. O que aconteceu nesse horário aqui, o horário da manhã, que é mais negociado? Você vai ver que vem um volume aumentando. Quando ele chega nessa região, olha a diferença. O primeiro toque na média, repara aqui, ó, o volume aumentando e olha o saldo, gente. Um saldo muito forte na compra. Ele me mostra o seguinte, opa, peraí, não vende nesse toque. Então o que eu faço? Não vendo e espero a segunda média, para vender na segunda média. Quando chega na segunda média, repara, o fluxo aumenta, mas olha aqui, pessoal, a quantidade vem diminuindo, o saldo vem diminuindo, o volume aumenta e a quantidade de compradores que tinha diminui. É um saldo comprador mais fraco, mostrando que a força compradora vem diminuindo, habilitando a minha venda nessa segunda média. Na primeira não, que eu vi com fluxo forte comprador. E aí eu tenho o segundo toque aqui, nessa região de média. O que acontece quando ele chega nesse momento aqui, ó? Eu venho vendo que o fluxo comprador vem aumentando, bastante fluxo comprador, só que quando ele chega nas regiões de média, cadê o fluxo? Olha o fluxo diminuindo, gente, de novo. E olha o volume diminuindo, a quantidade negociada diminui e um comprador não mostra tanto interesse assim em negociar, habilitando também uma venda nas minhas regiões de média. Depois ele cai, volta de novo a fazer um pullback, ó, a tocar nessa região de média aqui, ó. O que acontece nessa região? Eu tô começando a perceber que o fluxo, o volume começa a aumentar e o meu saldo também começa a aumentar para compra. Opa, peraí, não é o momento de eu vender. Agora repara quando ele volta e faz o teste de novo na região de média. Olha só, pessoal, o preço começa, o volume e quantidade começa a diminuir e o meu saldo totalmente fraco. Então ele me valida o seguinte, olha, ao invés de vender nessa primeira subida, espera para ver se ele vai fazer um reteste e vai ter uma subida com menos fluxo comprador. Mais um exemplo, reparem aqui, o preço sobe de novo, vem testar a região da média, primeiro toque na média, olha o volume, pessoal, começa a diminuir e a intenção que eu tinha de fluxo comprador, como foi aqui atrás, cadê ele? Não tem mais, habilitando também vendas nessa região de média. Então, só esses dois indicadores, se vocês colocarem no gráfico, eu tenho certeza que vai aumentar e muito o índice de acerto nas operações. Mas como eu falei, eu tenho uma terceira visão que eu tenho certeza também que vai trazer muita assertividade nas operações de vocês. E qual é essa visão? Dá só uma olhada nisso aqui. E antes de dar a terceira dica, vou pedir para você que ainda não me segue, me seguir aqui. Semanalmente eu estou subindo conteúdos de qualidade que eu tenho certeza que vai ajudar você a se tornar um trader profissional. Já a terceira dica, pessoal, se chama Clorox. Isso mesmo. O que seria o tão bendito Clorox? Clorox nada mais é do que você pegar um Times in Trades, colocar ele na aba Evolução no Tempo, que é essa aba aqui em cima, aqui embaixo. Se você não sabe o que é Times in Trades, eu vou botar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz falando exatamente o que é o Times in Trades e você vai ter uma noção dos principais players, os players que estão mais comprando e os players que estão mais vendendo. E da onde vem o Clorox? O Clorox vem da junção de Clear
Toro e XP. Esses são os players predominantes pessoa física, tá? Então, se esses players estão da posição contrária do que você quer fazer, é favorável. Agora, se eles estão na mesma direção da operação que você quer fazer, você tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, aqui. Paco, eu quero fazer uma compra nessa região de média. Se você olhar para a evolução do tempo, nesse momento que ele encostar aqui, você analisar que esses players estão comprando, toma cuidado, que existe uma possibilidade dele passar direto dessa região. Agora, você olha essa movimentação aqui, você vê que ele está subindo. E repare isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui é um saldo, ou seja, como que os players estão se posicionando. O mercado só sobe, a gente vê uma posição forte nessa subida, e os players só vendem. Então, os players vêm vendendo durante todo o dia, reparem isso aqui, ó, vem vendendo durante todo o dia, enquanto o mercado só sobe, tá? É o famoso martingale. Então, por isso, se você analisar que você tem a Clear, tem a Toro, tem a XP numa posição favorável a que você quer fazer, você tem que tomar cuidado. Então, se você quer, Paco, eu quero comprar aqui nessa região de média. E aí você olha aqui, esses caras estão embicados para baixo, ajuda muito a você ter um índice de acerto na sua operação. Se você vê esse pullbackzinho nessa média aqui, nesse momento, que ele vem fazer esse teste na média, e você olha para Clear, Toro e XP, e elas estão o quê? Vendidas, vendendo cada vez mais, existe uma grande probabilidade dele bater na média e continuar sua subida. Óbvio que, olha, juntando agora as três coisas que eu ensinei para vocês, faz um pullback, o fluxo vendedor não existe e você tem um volume forte aqui dos compradores tentando segurar o preço. E, nesse momento, você tem também as três principais corretoras de pessoa física vendendo tudo. Logo, você tem um triple checklist aqui, um triple check, validando a sua possível compra nessa regiões aqui de médias. Vou pedir, se você gostou desse conteúdo, deixar aquele like. E se inscreve no canal, que é muito importante também. E se você acha que valeu a pena assistir esse conteúdo, eu vou pedir um favor para você. Compartilha ele nos grupos que você frequenta. Bem possivelmente tem pessoas lá dentro que precisam assistir ele. Um abraço, tchau, mas fui, tchui!